Ano passado o Flamengo meteu 2-0 no Fluminense e depois tomou uma virada. Esse ano eu duvido que isso vá acontecer de novo. Vem comigo aqui. Oi, pra você que não me conhece, eu não torço pro Flamengo, mas vou tentar comentar aqui. Eu torço pro Vasco, então nem Flamengo, muito menos Fluminense são os meus times, mas eu falo aqui de futebol. Então vem comigo, se você torce pra um ou pro outro ou pra nenhum, vê se você concorda com as minhas opiniões do que eu vi do jogo. Vamos lá. Olha só, pessoal, esta foi a escalação escolhida pelo Diniz hoje. Eu confesso que eu não conheço tanto assim de Fluminense. Eu acho que entre Flamengo e Fluminense eu conheço ainda um pouquinho melhor o Flamengo do que o Flu, mas assim, eu acho que aqui não tem nenhuma surpresa. A gente tem Renato Augusto e Ganso de titulares, são dois meio-campos que eu gosto bastante. Eu acho que assim, são os caras que tem uma qualidade ali além, tá ligado? É um pouco muito melhor, é foda, mas é um pouco diferente da média. O problema é que também os dois são muito lentos, os dois são meio de vidro, mas são muito bons. Enfim, do lado do Flamengo, o que a gente tem já é isto aqui. Agora o Flamengo volta a ter o time titular, e eu falo agora porque o último jogo tinha sido um time meio misto, já estava classificado, já tinha, né, ganhado a parada e tal. Agora não, agora é time 100%. Hoje, com o Gabigol não estando no banco, mas também não estando no time titular, Gabriel tá com uma lesão, então nem na reserva ele tava, o Gerson também não tava, mas enfim, não faz muita diferença, porque o time titular é esse aqui, com o Pulgar, com o Luiz Araújo, com Pedro jogando bem, de novo, não jogando bem, mas pelo menos fez gol. Enfim, quem precisava tá, estava. E como é que foi o começo do jogo? Foi isto aqui. Essa imagem reflete bem. Flamengo atacando puramente o Fluminense, como se só houvesse um time em campo. Existem jogos que são diálogos, os dois times falam, os dois times atacam. Esse aqui foi um monólogo. Assim, pra transferir o que eu tô falando em número, no primeiro tempo inteiro, nos primeiros 45 minutos, a gente teve um Flamengo dando 10 chutes e desses 10, 4 chegaram no gol. Você pode achar que isso é pouco, mas se você comparar com o Fluminense, são um chute, nenhum no gol. Então assim, cara, foi um massacre. O Flamengo foi até incompetente no quesito de chutar muito e fazer pouco, tá ligado? Quase que passa o primeiro tempo inteiro só chutando e não conseguindo fazer nada. Aí no finalzinho se salvou. Mas assim, existe o mérito em nem deixar o adversário ver a cor da bola. Esse vídeo aqui é pra elogiar bastante o Flamengo, tá ligado? Eu vou, assim, pra quem não gosta, pra quem talvez fique com raiva, desculpa, mas é o que precisa ser feito hoje. Hoje o time do Tite foi mais uma vez muito convincente. Vamos lembrar que Flamengo e Fluminense já tinham se enfrentado nesse Campeonato Carioca e tinha também sido 2-0. Hoje, mais uma vez, um 2-0. É que naquela vez, naquela primeira oportunidade neste Campeonato Carioca, existia a desculpa de, pô, o Fluminense ele tá focado na Recopa, então o Fluminense não tá, sabe, jogando tão à vera, jogando tão sério, ele tá com time misto. Agora não. Hoje não tem desculpa. Hoje o Fluminense perdeu porque foi inferior. Basicamente é isso. Enfim, tá aqui o Pedro chutando. A gente tem vários e vários lances que eu poderia colocar aqui pra falar, pô, teve esse lance do Flamengo, teve aquele ali, teve... Mas assim, pra pontuar um em específico, eu separei este aqui, que é a bicicleta do ex-Fluminense Pedro, é em cima do Fluminense. Olha só, a bola vem dentro da área, o Pedro domina e vira uma bike que por muito pouco não acontece. Tá aqui o Pedro, cara, atacante que eu gostaria de ver na seleção brasileira, e a cada jogo do Flamengo que acontece, eu gostaria de ver ele mais na seleção, tá ligado? O Dorival optou pelo Richarlison, eu discordo, mas respeito. Enfim, o Pedro que quase faz um golaço. Eu não sei se ele já é o artilheiro do Campeonato Carioca, eu acho que sim. Mais um ano bom, não é o primeiro. Assim, é chovendo molhado falar bem do Pedro, tá ligado? É um atacante que, cara, hoje em dia a gente não tem muito no Campeonato Brasileiro, a gente não tem muito no futebol brasileiro, não só falando aqui no Brasil, mas até na Europa, tanto é que a opção ao invés do Pedro foi o Richarlison. Enfim, o Pedro é um bom atacante. O Pedro foi uma excelente compra do Flamengo, ele colocou no banco e provavelmente não vai tirar de lá tão cedo o Gabriel Barbosa, que era um ídolo, que é um ídolo gigante. Enfim, este aqui foi um quase golaço, um quase. E aí, o que mais a gente tem é o gol. Como eu falei, o Flamengo atacava, mas por pouco não ficou só no ataque. Por pouco ficou faltando ali aquela conclusão. E é por pouco porque o Lirônio, o Cebolinha, que foi ressuscitado pelo Adenor, vai lá e faz isto aqui, ó. Olha só, numa jogada do Pulgar, um cruzamento para dentro da área muito bem colocado de cabeça, o Cebolinha faz e tá ele aqui comemorando. Primeiro que assim, o Pulgar é outro cara que talvez eu não tenha tanto falado dele aqui, mas é um jogador muito bom também, sabe? É um cara bem interessante. Ele dá um cruzamento aqui de Arrascaeta, sabe? Excelente cruzamento. Quem dá o passe pro Pulgar é o Varela, que hoje nem fez uma partida tão ruim, mas aí eu não sei se eu tô falando besteira, tá? Eu torço pro Vasco, não sei se eu tô chapando, mas eu sinto que o Varela é com sobras o jogador mais fraco desse Flamengo atual. E aí é curioso porque a lateral direita
é o principal problema que eu detecto do Flamengo. Novamente, não sei se eu tô chapando. Mas assim, eu vejo na lateral esquerda, a gente tem o Ayrton Lucas, que eu não acho que tá no seu melhor momento, mas também não tá no pior. O Ayrton não vive mais aquela época que ele foi chamado pela primeira vez pela seleção ano passado, tá ligado? Mas hoje também não tá muito ruim. Então você tem um cara ali que é o Ayrton, que ele supre ok, sabe? Ele não é brilhante, mas ele é bom na lateral esquerda. E você tem no banco o Vinha, que eu acho também muito bom jogador. E aí é curioso que o Flamengo tem 2 bons laterais esquerdos e na direita você tem o Varela, que, sabe, não é isso tudo, e você tem o Wesley, que tem muito crânio e pouca inteligência. É curioso isso aí. De resto, cara, o elenco do Flamengo é absurdo. O elenco do Flamengo dá raiva. Você olha que tem jogadores no banco, tipo, você tem Bruno Henrique no banco. Pô, mas assim, que desigualdade é essa, tá ligado? Enfim, gol do Cebolinha, ressuscitado pelo Tite, ótima partida dele hoje, e dessa forma a gente foi pro final do primeiro tempo. Um Flamengo que ele era soberano, um Flamengo que cedeu pouquíssimas chances ao Fluminense, como eu falei, foi só um chute, que ele foi pra frente, mas não no gol, tá ligado? Ele passou perto, mas não no gol. Então, assim, o Rossi basicamente ganhou o direito de assistir o jogo de dentro do campo. Não foi exigido. O goleiro do Flamengo, que particularmente eu ainda não tenho 100% de confiança nele. Eu acho que ele não pôde provar ainda se ele é realmente isso tudo. E eu falo isso assim, não falando que ele é ruim, mas falando que, por exemplo, a parte da frente do Flamengo já foi provada e aprovada. A gente sabe que o Arrascaeta meu Deus do céu, é muito bom jogador. O Pedro é a mesma coisa. O Dela Cruz já fez na Argentina, o que prova. O Rossi não dizendo que ele é ruim, mas assim, ele ainda não foi exigido o suficiente. Eu quero ver no decorrer do ano se ele vai ser um goleiro realmente muito bom ou se é só um ok. Ou quem sabe até um goleiro ruim, tá ligado? Mas enfim, eu acho que por enquanto, nesse campeonato carioca e tal, a gente não tem muito o que ver dele. Até porque os times mal chutam no gol e isso é um mérito do Tite e da defesa, do sistema defensivo do Flamengo, que mais uma vez, cara, termina um jogo sem sofrer gols. Isso é muito louco. A gente tá falando de um time que chega aqui, assim, olha que bizarro. Não é que o Flamengo não perdeu um jogo, o Flamengo não tomou gol. Pelo menos não o Flamengo principal, né? Eu acho que o outro também, mesmo contando o time misto, é muito louco porque, cara, é um time que não sofre. E aí eu já falei e volto a falar isso aqui de novo. O Tite também tinha essa mesma parada na seleção brasileira. Isso é mérito do Tite, isso é coisa dele, tá ligado? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas a seleção teve um tempo de fase de eliminatórias de Copa que o Alisson era convocado só por ser convocado. O Alisson passava, sei lá, 3, 4, 5 jogos direto sem tomar gol. Aí quando tomava era 1, aí passava mais 5 jogos sem tomar gol. O Tite sempre teve essa parada de ter bom sistema defensivo e ele tem mais um, ele consegue repetir isso mais uma vez no Flamengo. É claro, isso é campeonato carioca, a gente tem que ver até onde vai isso. Mas olha só, o Flamengo já chega agora a 4 clássicos, é um jogo contra o Botafogo que ele ganha de 1-0, não toma gol, um jogo contra o Vasco 0-0, quase tomou, mas o Léo Pereira não deixou, e 2 clássicos agora com o Fluminense, 2-0. Cara, é bom. Assim, é promissor, tá ligado? Deus queira que seja só uma fase. Enfim, volta do segundo tempo e aí, cara, o Fluminense, que tava ruim, piora. Aqui a gente tem um lance do Thiago Santos sendo expulso e sendo corretamente expulso. O juiz provavelmente ele tem ali o probleminha de miopia, né? Porque ele não viu o cartão vermelho logo de cara. Ele vê esse lance aqui acontecendo e de cara, de bate-pronto, ele dá amarelo. Assim, eu recomendo isto aqui para o juiz, mas enfim, depois ele corrige. Mas aqui eu queria falar o seguinte: o Fluminense ele toma aquele baque logo no finalzinho do primeiro tempo, ele sofre o gol e aí ele volta pro segundo ameaçando ali melhorar um pouquinho, ameaçando ficar um pouco mais com a bola, mas logo que acontece isso aqui, aí acabou, aí fica só na ameaça. Vamos ver esse lance aqui, porque pra quem não viu, né, o Thiago Santos ele erra um passe que o Cebolinha intercepta, então mais um mérito aqui ao Cebolinha, ele rouba a bola e ele já sai na corrida, e aqui o Thiago Santos vê que vai perder e vai dentro dele, meu Deus do céu. Josão, eu acho que, eu não achei pra cartão vermelho. Aí eu te convido a olhar isso aqui. O Cebolinha virou curupira no bagulho. Enfim, cara, é aquilo. Vocês sabem que apesar de eu torcer por rival e tal, assim, é clubismo à parte, era pra ter expulsado, meu Deus do céu, o juiz tá cego. Enfim, o Cebolinha ressuscitado, eu já falei essa palavra várias vezes, porque realmente é impressionante, cara, como que esse maluco cresceu. Você vê que não é só o gol dele, tá ligado? Esse lance aqui é igual eu falei e mostrei que ele intercepta a bola. Ele pega, ele põe na velocidade, ele vai pra cima e o Thiago Santos, pra meio que corrigir a cagada que ele mesmo fez, vai lá e faz uma cagada maior. Eu começo a ver agora pela primeira vez mais e mais torcedores do Fluminense reclamando do Diniz. E aí, assim, o Fluminense perdeu, talvez vai ter pouquíssima gente que torce pro Flu vendo esse jogo aqui, vendo esse vídeo, mas se você é torcedor do Fluminense, comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião.
ainda dá pra ter, tipo, não, pô, ainda tô suave, o Diniz pode perder mais algumas que eu não reclamo, ou já começa a ter uma parada de, pô, tá estranho. Enfim, você ainda tá 100% satisfeito com o Diniz, ou você já começa ali a ficar meio, sabe, suspeito. Comenta aqui embaixo. Suspensão não. Meu Deus do céu. Expulsão correta. E aí na sequência o que a gente tem é o seguinte: o De La Cruz perdendo chances, porque agora o Flamengo com um jogador a mais, o Flamengo sobra ainda mais em campo. O Flamengo já era superior quando estava 11-11, quando passa a ser 11 contra 10, a coisa fica ainda mais fácil. Este lance aqui cai no pé do De La Cruz, que é muito bom jogador uruguaio, mas ele perde. Ele perde de forma surpreendente. Vamos ver aqui, porque eu separei o vídeo. Olha só, o Vinha cruza, a bola sobra, entregue e ele chuta todo errado. Vou deixar aqui na fotinha. Cara, o De La Cruz, assim, ele às vezes peca um pouco na finalização, é curioso, mas é um bom jogador. Na mesma hora que ele perde esse gol feito aqui, tá ligado? Ele, poucos segundos depois, ele dá um puta de um passe. Jogador muito bom, jogador muito interessante, mas perdeu aqui. E isso aqui é muito sintomático, é muito característico do Flamengo, como perde gols. O Mauro César Pereira, que eu nem sou lá o maior fã do mundo, mas ele bate muito nessa tecla, e eu acho que nesse caso em específico ele não tá muito errado não, que é o Flamengo, primeiro, cria muito, o que é bom, mas perde muito, o que não é bom. E aí, assim, este lance aqui foi mais uma dessas, tá ligado? O Flamengo criando e não matando o jogo. E aí, aquela parada. Ano passado, o Flamengo abriu um 2-0 na final do Carioca, mas perdeu no jogo de volta. Então, fica faltando aquela parada que, acho que é o Júnior, né, Maestro Júnior, que falava de gerar a faca, tá ligado? De você, mano, mata o confronto, tá ligado? Para de dar mole. Tava faltando um pouco isso pro Flamengo. E eu acho que, assim, ninguém vai discordar de falar que o time da Gávea era muito melhor em campo, mas essa parada de desperdiçar várias e várias chances, eu acho que incomoda um pouco o torcedor, porque fica sempre aquele medo. Até esse momento aqui, tava só 1-0. Eu acho que na bola jogada, é meio difícil imaginar o Fluminense virando esse jogo. Na bola, no futebol, tá ligado? Dá pra ver que o Flamengo tá muito na frente. Mas, mano, é aquilo. Ano passado também, eu não imaginava do Fluminense virando na final, mas virou. Então, assim, precisava ficar mais atento e precisava matar. E matou. O atacante que não foi convocado para a seleção, ele vai lá e faz mais um gol, mas um gol de atacante centroavante mesmo, de cabeça, jogada aérea e tal. Vamos ver aqui o lance, porque assim, falando em Uruguai, a gente acabou de mostrar o De La Cruz, tem também a Arrascaeta que faz um cruzamento, olha só, a bola na medida, e aí de cabeça ficou até fácil pro Pedro, que faz aqui e mata o jogo. 2-0 Flamengo, e aí tem a parada do... Além do placar, tem o critério do campeonato. Se o jogo lá ficar 2-0 pro Fluminense, o jogo da volta, mesmo assim o Flamengo ainda passa. Por causa do Flamengo ficou melhor posicionado naquela primeira fase do campeonato e tal. Enfim, o que isso quer dizer pra gente agora? Quer dizer que pra se classificar, o Fluminense vai precisar meter um 3-0, um 4-1. E aí, sinceramente, eu acho muito difícil isso acontecer. Não porque o Fluminense não é capaz, porque eu acho que se encaixar, se amanhecer num dia bom, o Fluminense tem ataque o suficiente pra fazer 3 gols. Agora, eu não sei se consegue fazer com facilidade 3 gols neste Flamengo, que até agora não tomou nenhum. Entende que, sim, eu acredito no Cano, por exemplo, que é um puta de um atacante, o Ganso, o Keno, o John Arias, puta jogador bom também, mas essa zaga do Flamengo, que inclusive agora teve a adição do Léo Ortiz, que é outro bom zagueiro, eu acho meio difícil meter 3 gols. E além de meter 3 gols, você não tomar nenhum. Então você tem que meter 3 gols num time que não toma gol e você não pode tomar nenhum, porque se você tomar algum, você aí passa para 4, para 5, a coisa pro Fluminense tá meio difícil. Eu acho que não é nenhum absurdo apostar que o Flamengo já tá na final. E chega na final, obviamente, como favorito. O Flamengo vai provavelmente não, né? O Flamengo vai pegar na final, se ele realmente se passar ou Nova Iguaçu ou Vasco. Se for Vasco, obrigado Deus. Se não for Vasco, vai ter gente ficando doida. Enfim, vamos ver como vai ser o Vasco amanhã. No meio da semana aí, o Vasco quase me matou do coração. Pra quem não tá ligado aí, pra quem já esqueceu, teve a Copa do Brasil, o Água Santa quase me tira do sério, mas ficou só no quase. Flamengo pra mim já está na final. E pra você? E na final, se for contra o Vasco, você acha que é fácil ou vai ser mais difícil do que foi contra o Fluminense? Comenta aqui na moral, do mesmo jeito que eu comento aqui sobre o time de vocês numa boa, comenta aqui sobre o meu. Você acha que o Vasco consegue dar mais raiva, dar mais problema pro Flamengo, caso ele chegue na final, do que o Flu? Ou vai ser fácil igual? Comenta aí, eu sou o Josão, muito obrigado por ter assistido. Obrigado, pessoal.